Boa noite, visionários. E aí, tudo bem com vocês? Olá, pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês? Nós hoje estamos ao vivo, tanto no Instagram ali, como no YouTube aqui. Lembra que eu tenho falado para vocês que agora a gente está trabalhando nas duas plataformas? Eu acredito que uma das plataformas mais importantes, onde a gente tem agora compartilhado o nosso conteúdo todas as quartas-feiras à noite aqui com vocês, tá bom? Então, de vez em quando eu estou olhando ali, a gente está no Instagram e aqui a gente está no YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Vamos esperar então a turma ir chegando para a gente começar a nossa live. Hoje a nossa live é diferente, porque nós não temos um outro convidado, um médico especialista presente no nosso meio. E quem vai bater um papo com vocês sobre algumas doenças que acomete a borda da pálpebra sou eu mesmo. E são com doenças bem comuns, bem frequentes que nós temos, que acomete o nosso olho, tá bom? Então eu estou esperando a turma chegando para a gente bater um papo bem legal. E quem sabe você... Oi, doutora Natália. Oi, Nath! Tudo bem com você, Nath? Tudo bom? Eu vou dar... Olha só, pessoal, hoje eu estou ali, ó, eu estou no celular no Instagram e estou aqui no computador no YouTube. Então de vez em quando vocês vão perceber que eu estou olhando ali na frente e aqui atrás. Débora, boa noite. Nath, boa noite, que bom que você está conosco, Nath, muito obrigado, tá bom? E quem sabe hoje à noite eu convido alguém que vai estar ao vivo para a gente bater um papo bem legal, quem sabe você tem uma história interessante, para falar a respeito de uma boa experiência, que eu espero que tenha sido uma experiência satisfatória que você viveu relacionado à saúde ocular. Quem sabe você já realizou algum procedimento médico, oftalmológico, e é até interessante a gente falar sobre isso, porque... Eloá, boa noite, como é que vai, Elo? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Porque às vezes tem algumas pessoas que também podem ter as mesmas dúvidas, pode estar sendo acometida pelo mesmo problema, e o indivíduo ele pode ter um certo receio, o que é comum, até certo ponto a gente considera realmente comum. O indivíduo tem algumas dúvidas, fica um pouco ansioso, preocupado, ai meu Deus do céu, eu fui acometido então de uma doença ocular e agora, o que é que vai acontecer comigo? Será que vai dar tudo certo? Será que essa cirurgia vai ser bem sucedida? Deixa eu aproveitar, pessoal. Vera, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Estou dando boa noite para a turma lá nos acompanhando no Instagram e aqui vocês também que estão conosco no YouTube. Olha só, eu queria lembrar para vocês que a entidade de classe mais importante que representa os médicos oftalmologistas no Brasil é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E hoje, exatamente hoje, quarta-feira, dia 14/8, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia começou uma campanha a nível nacional, convidando os colegas que são os representantes da nossa classe em cada estado do nosso país. Lembrando da importância da população passar em consulta com o médico oftalmologista. Nós estamos completando basicamente 3 anos que nós estamos aqui todas as quartas-feiras à noite batendo um papo com vocês. Até então era só Instagram, tá bom? Nós começamos, na verdade, semana passada, utilizar 2 canais ao mesmo tempo, tanto o Instagram como o YouTube, né? Essas 2 plataformas. E essa é uma iniciativa muito importante. Eu tenho falado para vocês também já nos últimos 3 anos, e todas as vezes que a gente tem um convidado de fora. Oi, Anne, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Bem-vinda, viu, Anne? Obrigado por sua presença. A Anne sempre está conosco. A Anne é uma querida, é uma paciente inspiradora, na verdade. Só fazendo um parênteses, toda vez que a Anne entra, eu sempre me lembro do quanto a Anne, além de ser esposa, a Anne é mãe. A Anne, ela é portadora de uma doença genética que a gente chama de aniridia, a gente já conversou bastante sobre isso. A Anne tem uma limitação visual importante, mas isso não impede que, além de mãe, além de esposa, é empreendedora. A Anne também é cantora, é poetisa, ela é artista. Eu não sei como é que a Anne consegue ser multifuncional. Obrigado, Anne, por sua presença. Então, olha só, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a partir de hoje, vai começar uma campanha a nível nacional de conscientização e prevenção com relação à saúde ocular. Eu tenho falado para vocês nos últimos 3 anos que um único profissional no território nacional, aqui na nossa terra Brasil, responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista, pessoal, não tem outro, tá bom? E de vez em quando alguns pacientes dizem, doutor, eu passei em consulta com uma pessoa que fez um exame rápido e a gente às vezes fica na dúvida se realmente é um profissional, um médico oftalmologista. Lembra que médico ele precisa de pelo menos 9 anos até ter o título de médico oftalmologista. Então são 6 anos de graduação
mais 3 anos de residência. E quem quiser, que foi o meu caso também, continue investindo na sua formação para ser um subespecialista dentro da oftalmologia. Então eu me uno a essa campanha. Oi Soninha, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu me uno à campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, lembrando a nossa população, tá bom? Que você precisa ter cuidado quando você for entregar os seus olhos ao exame ou avaliação de um profissional. Tem que ser um médico oftalmologista. É o médico responsável em promover a saúde ocular. A senhora está dizendo, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver, a Anne está falando aqui, doutor, meu curta-metragem, olha só, eu falei para vocês, Anne, que oi, acho que é Kimberly, boa noite, Kimberly, como é que vai? Tudo bem? Que legal. Eu preciso, tá, gente? Eu preciso, assim, divulgar a Anne, porque a Anne realmente é inspiradora. Ela disse assim, ó, doutor, meu curta-metragem ficou pronto, dirigido, roteirizado, editado e estrelado por ela mesma, a Anne, e ela dá um sorriso, após a live, te enviarei em primeira mão para assistir. Anne, eu terei o maior prazer, tá bom? Em ser um canal de distribuição também. Eu não tenho dúvida alguma que deve ser um material muito legal e vai ser um material inspirador, comovente, emotivo, mas ao mesmo tempo uma mensagem que vai dizer pra gente que apesar das... Eu já estou imaginando, tá, Anne? Apesar das nossas limitações, nós não somos as nossas limitações, nós somos um ser humano que podemos ter alguma deficiência, qualquer que seja ela. No caso da Anne, a deficiência visual. Como tem outras deficiências que podem acometer diferentes partes do corpo. Mas olha só que interessante, o curta-metragem da Anne já está prontinho, vai terminar a live, ela vai enviar para mim, eu vou dar uma olhada nessa live, nesse curta, depois eu vou bater um papo com o meu time de marketing, é isso, não é um time grande, é um time pequeno, mas é um time super coeso e vamos divulgar esse trabalho da Anne. Olha só, pessoal, hoje à noite nós vamos falar basicamente 2, 3 probleminhas bem comuns que acometem principalmente a pálpebra, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o Tersol, mas a gente chama de Ordelo e vocês conhecem Tersol. Isso, Verinha, dá parabéns para a Anne, realmente a Anne está de parabéns. Nós vamos falar então sobre algumas doenças que acometem a borda da pálpebra. Tem 2 tipos de carocinhos muito frequentes, um a gente chama de Tersol, vocês chamam de Tersol, a gente chama de Ordelo, e o outro é o calásio. E a gente também vai falar um pouquinho sobre aquelas caspinhas que acometem a borda da pálpebra. E são doenças relativamente frequentes para quem é médico oftalmologista, que recebe esses pacientes no seu consultório para tratar desses problemas. Então vamos fazer o seguinte, inicialmente nós vamos começar um pouquinho sobre o ordelo, que é o Tersol. O ordelo ou Tersol, ele lembra muito aquelas espinhas que acometem o corpo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a borda da pálpebra, do ponto de vista anatômico, tem uma linha que a gente chama de linha cinzenta, que fica bem no meio da pálpebra, tá bom? Aí na frente da linha cinzenta nós temos os cílios. E atrás da linha cinzenta nós temos umas glândulas especiais que a gente chama de glândulas de meibômios, tá bom? Então essas glândulas são importantes porque elas vão produzir secreções que também vão ajudar a formação do filme lacrimal. Então na borda da pálpebra nós temos diferentes tipos de glândulas. A gente tem uma linha chamada cinzenta. À frente da linha cinzenta nós temos os cílios e tem alguns tipos específicos de glândulas que a gente chama de glândulas de Zeiss e glândulas de Moe. E atrás da linha cinzenta tem as glândulas de meibômios. Nossa, doutor Chas, cada nome difícil. Não, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, olha só. Quando a gente tem o Tersol, que é o ordelo, nós temos uma infecção. E essa infecção ela pode acometer as glândulas da frente, a gente chama então de ordelo externo, ou pode acometer a glândula de trás, que são as glândulas de meibômios. E vocês sabem, gente, que nós temos um contato direto, tem muitas bactérias de espécies do nosso corpo, tá bom? Na nossa pele nós temos bactérias, nos olhos a gente tem, no ouvido, no nariz, na garganta, e é normal essa nossa relação com as bactérias. E o que faz com que a gente acabe não desenvolvendo doença é o equilíbrio que existe entre o funcionamento do nosso sistema imunológico e a presença desses micro-organismos, tá bom? Então nós temos um tipo específico de bactéria na borda da pálpebra que a gente chama de Staphylococcus aureus. Nossa, que nome estranho, né, turma? E essa bactéria, ela está diretamente associada a 2 questões. A Ana está dizendo o seguinte, o que fazer quando o Tersol aparece?
Espremer jamais, certo? Vou conversar. A Anne já então veio com uma perguntinha, doutor Charles, o que é exatamente essas quartas-feiras que a gente não tem um convidado, colega médico externo, é que a gente quer que vocês interajam mais diretamente com a gente, tá bom? A gente vai falar sobre isso, tá bom, Anne? Então, olha só, nós temos a linha cinzenta, à frente dela nós temos os cílios, as glândulas de Zeiss e de Moll, e atrás da linha cinzenta nós temos as glândulas de Meibomius. E essas glândulas são importantes porque elas vão produzir secreções que vão formar o filme lacrimal, principalmente a parte externa do filme lacrimal, tá bom? Que é a parte de gordura, que é importante para que a lágrima evapore tão rápido e para que o indivíduo não fique com o olho seco. Então, quando a bactéria causa uma infecção aguda da parte das glândulas externas, a gente chama de ordelo externo. Oi, Regina, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Você chama de Tessol. E a gente chama então de ordelo externo. Como eu tinha falado previamente, lembra muito uma espinha, tá bom? E quando a bactéria, principalmente o Staphylococcus, ele causa infecção das glândulas mais de trás, as glândulas de Meibomius, isso a gente chama então de ordelo interno. Também a bolinha que vocês veem com frequência lá na borda da pálpebra. E o que é que acontece? Então assim, ordelo, que a gente chama de ordelo, vocês chamam de Tessol, é uma infecção aguda das glândulas, tanto da parte externa da pálpebra como a parte interna da pálpebra. E o que é que o paciente sente? Dor, aumento da temperatura local, fica vermelhinho e parece aquela pontinha com pus. É muito comum você se deparar com essa condição e ela acontece frequentemente, tá bom? E aí, doutor Charles, o que é que a gente faz? Quase respondendo então a pergunta da Anne. Primeira coisa, gente, é muito comum nos dias de hoje, por causa também da internet, a gente ir lá e clicar no Google, bolinha na borda da pálpebra, vermelhinha na borda da pálpebra, dor na borda da pálpebra. Você pode até de repente tentar pesquisar, não é a melhor opção. O ideal, na verdade, é você entrar em contato com o seu médico oftalmologista, fazer uma avaliação detalhada. Eu estou aqui à disposição caso vocês precisem, para exatamente tentar identificar a natureza do problema e fazer então o tratamento. Então é muito comum esses sintomas. O olho dói, fica vermelho, aparece uma bolinha e tem uma pontinha de pus. Isso é comum acontecer, tá bom? Oi, André, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá, Andréia? Doutor Charles, o que é que faz? Então assim, vocês já viram aquele ditado, vamos espremer um paninho e vamos colocar um paninho quente e vamos colocar na pálpebra. A ideia da temperatura é interessante, ela realmente pode fazer parte como um dos ingredientes do tratamento da doença, mas isso por si só não é suficiente, tá bom? Então passe em consulta oftalmológica, a gente examina então o paciente, identificou que o paciente então realmente está com o Tessol, que a gente chama de ordelo, que pode ser externo, a parte das glândulas que estão na parte mais externa da pálpebra, ou pode também ser interno. A principal causa qual que é? Bactéria. Então, ordelo é infecção aguda das glândulas da parte externa da pálpebra ou da parte interna da pálpebra, tá bom? E o que a gente faz? A gente vai orientar o paciente a ter algumas medidas importantes. Primeiro, higiene. Então é importante realmente a gente manter a higiene da borda da pálpebra. E doutor Charles, como é que a gente faz a higiene? Aquela ideia do shampoozinho misturado com água ainda prevalece, tá bom, gente? Agora, de preferência, aqueles shampoozinhos de bebê, porque o pH, né, a concentração de hidrogênio que tem nesses shampoozinhos, eles são menos irritantes para a superfície do olho. Então, coloca um pouquinho de shampoozinho, a mesma quantidade de água, por exemplo, na borda da mão, na palma da mão, faz a misturinha e aplica na borda da pálpebra. Tem um detalhe, pessoal, a disposição das glândulas em geral ela é vertical. Então o ideal seria se a gente pudesse fazer esses movimentos verticais, né? Isso, mas em termos práticos, o que acontece? A turma acaba fazendo assim mesmo, no horizontal, vocês concordam? Em termos práticos é exatamente isso que acontece, né? O pessoal não consegue geralmente fazer esse movimento de cima para baixo, né? Geralmente faz de baixo, faz horizontal. Então, manter a higiene é interessante. A compressinha morna, ela também pode ser utilizada. Quando a gente faz a compressinha, então fecha o olhinho, faz a compressinha morna. A ideia da temperatura mais elevada é fazer com que o processo inflamatório se acelere e facilite a saída dessa secreção. Porque, na verdade, o que a gente está tendo é uma inflamação da glândula. Ela não está conseguindo mais produzir o conteúdo que é importante para a formação lá do filme lacrimal.
Então o que acontece? A glândula fica inchada. Então o que a gente pode fazer para diminuir um pouquinho mais a presença desse conteúdo dentro da glândula? Faz a compressinha. A ideia é como se essa compressinha ela fosse assim, deixando a gordurinha mais amolecida, aquele conteúdo que está dentro da glândula um pouco mais amolecido. E aí você também pode fazer um pouquinho de massagem e expressão da glândula. A gente dentro do consultório orienta tudo direitinho como tem que fazer. É importante então a mão estar higienizada quando você for manipular. Mas o que acontece em termos práticos? Doutor Charles, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Porque dói, é verdade, é uma infecção aguda. A gente tem inflamação, a gente tem infecção aguda. E uma das características dessa infecção aguda realmente é a dor. Se você então conseguir fazer a limpezinha da borda da pálpebra, fazer um pouquinho de compressinha, fazer a massagem e, se for possível, a expressão da glândula. A gente pega o dedo indicador e o polegar e você tenta fazer uma leve expressão da glândula para ver se aquele conteúdo sai. E em seguida tem que usar medicação. De preferência, gente, pomadinha, tá bom? Dá para usar colírio? Dá. Só que o tempo de permanência do colírio com essa lesão que está na borda da pálpebra, porque a doença ela não é no carocinho do olho, é na borda da pálpebra. Então, o tempo de permanência do colírio com a borda da pálpebra é menor do que quando a gente usa, por exemplo, a pomadinha. E vocês, nesse caso, podem usar uma associação de antibiótico com corticoide. Geralmente é assim que a gente faz o tratamento e na grande maioria das vezes tem uma resolução satisfatória. Então deu para entender? Quando a gente então tem o T-sol, para vocês, ordelo para a gente é como se fosse uma espinha na borda da pálpebra. Quando é na borda externa, a gente chama de ordelo externo e pode ser também interno, que a gente acaba cometendo as glândulas de meibômios, tá bom? Os sintomas são aqueles que eu falei para você, o olho dói, tem a bolinha, aumenta a temperatura, lembra muito uma espinha, fica até às vezes uma pontinha de pus. E aí como é que a gente faz o tratamento? Higiene, compressinha, massagem, expressão da glândula e antibiótico com corticoide. Sou radialista. Boa noite, como é que vai? Bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só que interessante, agora a gente vai falar sobre o calásio. O calásio já é aquela bola maior. O galásio, ela é uma inflamação granulomatosa crônica das glândulas meibômicas. Nossa, doutor Charles, mas que não é mais complicado? Então vamos imaginar que é uma bolinha um pouco maior. Agora, qual é o detalhe? Basicamente, a gente não tem no calásio dor. O paciente diz, doutor, engraçado, olha, tem uma bolona aqui no meu olho, não está doendo, a temperatura não aumentou e não teve muita mudança, por exemplo, na tonalidade da pele. Não ficou tão vermelho. Fica com a tonalidade relativamente semelhante a um estado natural. O que a gente então vê basicamente é a bolinha. O desconforto é mais estético. Não tem tanto comprometimento funcional, a não ser que seja uma bolinha muito grande, que faça peso sobre a pálpebra, que cobre um pouquinho, por exemplo, o centro óptico, o paciente pode ter um pouquinho de dificuldade para enxergar. Mas se essa região central estiver assim totalmente livre, o paciente acaba enxergando bem, tá bom? Então, no calásio, a gente tem inflamação granulomatosa crônica das glândulas de meibômios. É carocinho, é bolinha. Não costuma ter dor, não costuma aumentar a temperatura, não costuma ficar vermelho. É basicamente o carocinho. E aí, o que é que a gente faz? Vamos fazer o tratamento semelhante. E aí, jovem, boa noite, bem-vinda, tá? É Lili, não é isso? Acho que é isso. Obrigado pela sua presença. Tratamento semelhante no primeiro momento, porque geralmente a gente pode também ter aquelas infecções mistas. A gente pode ter o ordelo, que é inflamação granulomatosa crônica, e às vezes a gente também pode ter o calásio, que é inflamação granulomatosa crônica das glândulas de meibômios, e às vezes você também pode ter um ordelo associado, às vezes é possível. Então o que a gente vai fazer? Lembra, é importante a higiene. Shampoozinho misturado com água. Existe algumas situações que a gente também pode prescrever medicações antissépticas para manter a limpeza da borda da pálpebra. O seu médico oftalmologista pode prescrever. Só que tem algumas pessoas que acabam não fazendo uso desse recurso por causa de custo e tal. Então, pelo menos algum tipo de higiene palpebral a gente precisa manter. Então, a dica super simples, shampoozinho de bebê. Tem algumas opções aí no mercado.
coloca na palminha da mão, a mesma quantidade de shampoo, mesma quantidade de água, faz a misturinha. Se for possível, limpar de cima para baixo. Mas por que de cima para baixo? Por causa da disposição anatômica das glândulas. As glândulas, elas não estão na disposição horizontal, a disposição é vertical, tá bom? Oi, Mila, boa noite, tudo bem? É uma disposição vertical. Então, se você puder fazer a limpezinha, mas em termos práticos, o que acontece, turma? O pessoal acaba não fazendo. Então, em termos práticos, o que acontece? Faz assim, aquela limpezinha horizontal, em cima e embaixo. As meninas, pelo fato de usarem maquiagem, têm uma habilidade maior de lidar com essa situação do que os rapazes. Os rapazes sofrem, ai doutor, tentei fazer a limpeza. Quando a gente vai examinar na lâmpada de fenda, tá lá tudo sujo. Eu digo, então vamos explicar mais uma vez. E a gente explica tudo direitinho, tá bom? O que a gente percebe também? A importância da compressinha morna. O pessoal também tem dificuldade às vezes com compressinha morna. Então, quando você vai tomar seu banho, por exemplo, doutor, toma um banho de corpo inteiro de manhã cedo. Sei lá, então, shampoozinho misturado com água, aplica na borda da pálpebra, tenta fazer um pouquinho de compressa. Chefe, boa noite, chefe. Bem-vindo, muito obrigado, tá? E se der para você tentar também fazer a expressão massagenzinha, a ideia qual que é? Ver se com esses recursos naturais a gente tenta fazer pressão para que a boquinha da glândula abra e o conteúdo que está dentro dela seja exposto. Às vezes surte um efeito, às vezes não. Vale a pena tentar do ponto de vista clínico. Faz a limpezinha, faz a massagem, faz a compressinha, faz a massagem. A ideia da compressinha é ver se a gente consegue deixar a gordurinha que está lá dentro da glândula um pouco mais amolecida. Aí você faz a massagem e tenta fazer a expressão da glândula. Muito bem. E antibiótico, um corticoide, é interessante a gente usar também. Estúdio exato. Oi meninas, como é que vai? Tudo bem? Deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. A Amanda e a Thalita são nossas parceiras também, elas têm uma excelente formação na arquitetura, então você que está do outro lado, de repente está precisando de um arquiteto, alguma coisa do tipo, para investir no seu imóvel, alguma coisa do tipo, procure Estúdio Exata. A Thalita e a Amanda vai dar uma super força para vocês. Obrigado, viu, Amanda? Olha só, a Anne está perguntando, eu procuro não usar lápis de olho, nem toner, não é isso? Ou qualquer maquiagem que cubra a linha d'água. E quando raramente eu faço, me certifico de limpar muito bem. Olha só, a gente tem linhas de maquiagem muito boas, viu, Ana, disponíveis no mercado. Inclusive, existem algumas linhas que são consideradas de hipoalergênicas. É isso, tem algumas pessoas que acabam usando e se dando bem. É natural, né, Anne, da natureza feminina. De nada, viu? Estúdio Exata, Thalita e Amanda. Se vocês precisarem de arquitetas, procura a Thalita e a Amanda. Vou dar uma dica para vocês. Excelente serviço, ótimo custo-benefício, tá bom? Só não posso falar preço. Então, olha só. Dá sim para... Eu acho, viu, Anne, que dá para você usar. É que como a Anne tem esse problema de aneridia, então ela sempre tem um cuidado redobrado com relação à condição do olho dela. Eu entendo perfeitamente. Mas em geral, você tem boas marcas de maquiagem disponíveis no mercado e dá para você usar. Agora a Anne chamou a atenção para um detalhe importante. É fundamental, depois que você usa a sua maquiagem, você perceber que está irritando, coçando, queimando, ardendo, o olho um pouquinho vermelho, lacrimejando, tem que ter um cuidado com relação à higiene. Manter a higiene da região é fundamental para a gente preservar o bom funcionamento das glândulas da pálpebra, tá bom? Então no calase a gente faz isso, ok? Mas em geral, lembra que eu falei para vocês que o calase é uma inflamação granulomatosa crônica? Geralmente esse tratamento clínico, turma, acaba não surtindo o efeito tão esperado. E aí, Dr. Charles? Temos duas outras opções. Uma opção é fazer uma injeçãozinha de corticoide na borda da pálpebra. Oi, Mata Abelha, boa noite, obrigado pela sua presença, tá? O que acontece? Você pode fazer injeçãozinha de corticoide, mas nem sempre ela é tão efetiva como o ato cirúrgico propriamente dito. E pode causar também uma alteração da coloração da borda da pálpebra. Então, nem pode se tentar, mas isso é uma conversa bem individualizada com o seu paciente. Falar dos riscos e dos benefícios e ver se realmente o paciente está interessado em realizar esse procedimento que seria uma injeçãozinha, tá? Dr. Charles, então o que é que o senhor recomenda no caso do calásio? Tratamento cirúrgico. O que a gente precisa fazer? Lembra que eu comentei que a boquinha da glândula está entupida?
e a secreção que está dentro dela não tem para onde sair, o que é que acontece com a glândula? Ela simplesmente incha e fica aquele caroção. Então a gente precisa literalmente fazer uma abertura na boquinha da glândula e drenar todo aquele conteúdo que está lá dentro. A Ana está dizendo o seguinte: todas as marcas de rímel que usei até hoje, né, deixam o olho bem irritado. Então opto por cílios postiços, daqueles que a gente cola na hora, sabe? É uma sugestão, tá bom, Anne? Então assim, a Anne, vamos dar boas-vindas aqui a algumas outras pessoas. O Hugo está chegando, obrigado, Hugo, por sua presença. Edinha nos acompanhando aqui no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês também aqui que estão no YouTube, muito obrigado pela presença de vocês. Como a Ana, então, tem uma sensibilidade aumentada, ela opta, então, por não usar as maquiagens, porque todas que ela já usou até o momento, infelizmente, não sortiu o efeito esperado e, ao mesmo tempo, causou irritação. Então, tranquilo, Ana, não tem nenhum problema. Doutor, eu uso um grau... Olha só, uma perguntinha à parte, deixa eu aproveitar aqui, o Hugo está perguntando. Doutor, eu uso o grau de 1,25. Se eu fizer a cirurgia dar certo, Hugo, tá muito certo. Eu imagino que você deva ter, Hugo, e o Hugo, pelo jeito, ele gosta de surf, né? Surf é tudo de bom, né, Hugo? Se você for míope, use. Ricardo, boa noite, bem-vindo, tá bom? Se você for míope, Ricardo, desculpa, Hugo, se você for míope, o resultado da cirurgia é excelente. Então lembre-se, só um comentário à parte, a gente já volta a falar sobre o Ordello, o Calage, daqui a pouco eu vou falar sobre a blefarite. Meu Deus do céu, já se passaram 25 minutos, gente. Tem que passar muito rápido. Então, olha só, lembra que eu sempre falo para vocês que o olho é uma bolinha, tá bom? Se assemelha muito a um transdutor, que é um dispositivo eletrônico que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. O que é que o olho faz? Ele transforma luz, que é onda eletromagnética, em corrente elétrica. Então, a luz é gerada por uma fonte, a luz bate no objeto, reflete no olho e faz todo esse caminho, ó. Quando a luz chega aqui na retina, ela se transforma em impulso elétrico e através do nervo do olho, a luz vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. De longe é de boa. Então deve ser o contrário. Se você enxerga bem de longe, Hugo, significa que você não tem miopia. Se você enxerga bem de perto, você tem miopia. A miopia, deixa eu explicar um pouco melhor. A miopia por natureza... Oi, Letícia, boa noite, tudo bem? A miopia por natureza, o indivíduo não enxerga bem de longe, mas ele enxerga bem de perto. Agora, dependendo da quantidade do grau, o perto pode ser bem pertinho, gente, ou pode ser um perto assim, tá bom? Vou dar um exemplo típico para vocês. A minha querida e amada esposa Érica, 1,5 grau de miopia nos dois olhos. A Érica já tem mais de 40 anos, tá bom? E menos de que 50. Então, ela não enxergava nada de longe, mas enxergava muito bem de perto. Nesse contexto de indivíduo que tem graus abaixo de 2 de miopia e que está acima de 40 anos de idade, para não perder a boa visão de perto, o que a gente faz? Monovisão. A gente faz uma série de exames, principalmente da córnea, vai estudar a curvatura da córnea, a gente avalia a curvatura anterior da córnea, a curvatura posterior da córnea, avalia a espessura da córnea, a gente vai estudar o quanto abre a pupila e a gente vai avaliar também o fundo de olho. Se isso tudo estiver normal, eu só estou usando óculos de farmácia. Olha só, pessoal, aproveitando, nossa, como as conversas se confundem, né? O Hugo está usando um óculos de farmácia. Lembra que a gente comentou no início que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a principal entidade representativa da classe oftalmológica no Brasil, está com uma campanha a nível nacional chamando cada colega representante de estado, dizendo o seguinte: o médico responsável pela saúde ocular aqui no Brasil é o médico oftalmologista. Nós, oftalmologistas, somos responsáveis pela saúde de vocês. É assim, Hugo, você passar em qualquer lugar e colocar um óculos e continuar usando, não é a melhor opção, Hugo. Você pode até no primeiro momento se sentir bem, mas nem sempre foi feita uma avaliação detalhada para a gente saber realmente quanto é que está até o grau. Minha sugestão, se você puder, agenda a consulta com seu médico oftalmologista, faz a avaliação detalhada, tá bom? Mas assim, voltando, quando você tem 1,5 grau, se é de miopia, você não enxerga bem de longe. E se você está mais do que 40 anos de idade, a ideia seria só operar um olho, foi o que eu fiz com minha esposa. Eu operei um olhinho só, com o olho operado ela enxerga de longe. Eu preciso fazer a cirurgia com o seu Hugo, eu estou à disposição. A agenda, se você puder, liga no telefone 99795 2025
e agenda uma consulta. Ou entra lá no meu site, drcharlescosta.com.br, você vai ter uma série de informações interessantes. Eu estarei à maior disposição para te ajudar, tá? Eu já marquei uma vez e não consegui. A gente precisa dar um jeito de examinar você, tá bom? Então, nos míopes baixos, míope até 13 graus, a parte de preferência abaixo de 2 graus, se o paciente está acima de 40, a gente costuma operar somente um olho, monovisão. Doutor Charles, isso dá certo? Super certo. A Érica, eu operei a Érica há mais ou menos 2, 3 meses, ela disse, graças a Deus, o único óculos agora que eu preciso colocar no meu rosto é um óculos de sol. Viu, meninas, que legal? Fica na Paulista. Isso, fica aqui na Paulista, tá? Eu estou do lado do Shopping Pátio Paulista, na Praça Oswaldo Cruz, número 47, conjuntos 25 e 26. Fica bem pertinho do metrô Paraíso ou do metrô Brigadeiro. É facinho de você encontrar, viu? Eu terei a maior disposição de te ajudar. Tranquilo, combinado? Então, vamos voltar? Então, quando a gente tem o calásio, a gente tem uma inflamação granulomatosa crônica das glândulas de meibômio. Eu não tenho infecção ativa, eu tenho inflamação, e é aquela bolota que acomete a pálpebra. E que geralmente o paciente não tem dor, não aumenta a temperatura, não fica vermelho, é só aquele carocinho. Agora, esteticamente, é chato, não é bonito isso não, né? É bem desagradável. E aí, o que é que a gente faz? Na grande maioria das vezes, o melhor remédio qual que é? Drenagem. A gente precisa levar para o centro cirúrgico, faz a limpezinha, faz uma pequena injeçãozinha, é bem tranquilo. A gente coloca então os instrumentos adequados, abre a boquinha da glândula, tira aquele conteúdo, pinga depois antibiótico, um corticoide, coloca uma pomadinha. No primeiro momento a gente tem que fazer um curativo compressivo, porque é normal que sangra um pouquinho. Mas, gente, nada absurdo, tá? Não precisa ficar preocupado. Vai para casa, a gente sugere que use, por exemplo, um anti-inflamatório ou analgésico. No dia seguinte o paciente volta e a gente então faz o pós-operatório normal. Geralmente é a pomadinha de antibiótico, um corticóide, tá bom? Meu Deus do céu, precisa acelerar. A gente vai falar um pouquinho agora sobre blefarite. Mesmo que a gente fale rapidinho, eu não vou deixar de falar sobre esse tema não, que realmente é um tema importante e é uma doença que acontece com alguma frequência no nosso meio, com alguma frequência não, com bastante frequência na verdade, né? Então, lembra daquelas caspinhas, pessoal, que acaba acometendo a borda da pálpebra? Vocês repararam que às vezes tem gente que diz, nossa doutor, apareceram algumas caspinhas. O Hugo está dizendo, eu consigo ir sozinho, dá para voltar de boa para casa de carro. Olha só, Hugo, isso é uma coisa também importante que o Hugo está falando. Porque, em geral, quando você passa numa consulta oftalmológica, a gente então colhe sua historinha, faz o exame físico rápido, faz o exame oftalmológico, lembra do exame oftalmológico? A gente pede para você ficar sentado na cadeirinha, vai ver se você tem grau de longe, de perto, aí pede para você ver as letrinhas. Em seguida a gente vê se tem aquele probleminha do olho que é um pouquinho desviado, aí põe na lâmpada de fenda. A gente então vai colocar uma luzinha para ver a parte externa do olho e a gente aproveita o olho para medir a pressão do olho. E em seguida a gente tem que dilatar as vistas. Aí a pupila vai ficar bem grande, né? Mas doutor, por que tem que dilatar as pupilas? Essa também é uma pergunta frequente, né? Então a parte que dá cor ao olho se chama íris. E na região central da íris nós temos uma bolinha que se chama pupila. E a íris na verdade é um músculo e ela é extremamente sensível à quantidade de luz ambiente. Então a luz vem, bate na pupila, a pupila tende a se fechar, a luz então entra por dentro do olho, vai aqui ó, na retina, se transforma em impulso elétrico e vai para o cérebro, tá bom? Então eu preciso pingar as gotinhas de colírio para abrir bem grande a pupila para examinar detalhadamente o fundo do olho. Então é normal, Hugo, depois que dilata a pupila, a vista fica um pouco embaçada. Se você for dirigir, não é aconselhável. Então o ideal seria se você pudesse vir de Uber, você pode até vir de transporte público, tá bom? Metrô, ônibus, ou pode vir de ambiente privado, táxi ou Uber, tá bom? E voltar também, porque a gente vai ter que dilatar as vistas. Então, o ideal seria, se uma vez fazendo o exame detalhado, eu já tive blefarite, é terrível, ela está dizendo. Se for fazer um exame mais detalhado, que é o que deve ser feito, esse é o exame básico, e às vezes a gente precisa de alguns exames complementares. Então, a ideia é que você evite de dirigir, tá bom? Por causa da dilatação da pupila. Eu consigo amanhã, doutor, em horário disponível. Hugo, será que dá para você vir na sexta-feira à tarde? Como é que está a tua agenda sexta-feira à tarde? Sexta-feira seria um pouquinho melhor. Liga no telefone 11 997 95 2025, bate um papo com a secretária, vai conversando com ela para a gente organizar então uma avaliação
de preferência sexta-feira à tarde. Mateus, boa noite. Meu Deus do céu, eu preciso terminar. A gente estava falando então sobre a blefarite. A blefarite, pessoal, são aquelas casquinhas, tá bom? Que surgem na borda da pálpebra. Eu acho que a Ana acabou de dizer que é terrível, tal, e de fato, tá bom? E o que são aquelas casquinhas? Gente, lembra do Staphylococcus? Doutor, o que é esse negócio de Staphylococcus? Quando a gente fala de micro-organismo, sabe por que se chama micro-organismo? Porque micra é unidade de medida, tá bom? E tudo no olho é tudo muito pequeno, a gente precisa aumentar o tamanho das imagens e tal. E as bactérias, elas são bem tiquiticas, tá bom? Me fala o telefone novamente. 11 9 9795 20 e 25. Envia mensagem, ou liga, eu estou à disposição para a gente te ajudar, tá bom, Hugo? Então, assim, a gente tem basicamente 4 grandes grupos de micro-organismos: bactérias, fungos, protozoários e vírus. 11 9 9795 11 9 9795 20 e 25, tá bom? Nossa. Faltou só o 9, viu? São 2 9, 9 9795 20 e 25. Então, assim, e a gente tem muitos. Débora, boa noite, tudo bem? Existem muitos micro-organismos dispersos no ambiente, e esses micro-organismos 99795. Perfeito, Hugo, é isso aí mesmo, tá bom? E esses micro-organismos que estão dispersos no ambiente, ele entra em contato com a gente, tá bom? Entra em contato através da pele, do ouvido, do nariz, da garganta e do olho também. Obrigado, Hugo, para você também. Também estou quase acabando. Meu Deus do céu, quase. Nossa, já passaram 36 minutos. E existe também na borda da pálpebra as bactérias, principalmente os Staphylococcus aureus. Lembra que eu falei para vocês? Esse nome é estranho, tá bom? Então essas bactérias estão aí. E da mesma forma, olha só, deixa eu responder aqui para o Lopes. Doutor, uma dúvida que não sei se tem a ver com o tema, mas meus olhos estão sempre lacrimejando. Isso é normal? Só lacrimejamento, porque assim, a blefarite que a gente está falando agora, que são essas caspinhas que se acumulam na borda da pálpebra. Oi, Gisele, boa noite, como é que vai, Gi? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Isso é uma inflamação, é uma infecção das glândulas também localizadas na borda da pálpebra. E do mesmo jeito, se acomete as glândulas da parte externa da pálpebra ou da parte interna da pálpebra, tá bom? A gente chama de blefarite anterior ou blefarite posterior. Geralmente o paciente pode ter sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, pode ter sensibilidade à luz, a vista pode ficar embaçada e o olho pode ficar vermelhinho, tá bom? E quem é o grande responsável por essas alterações? O Staphylococcus aureus. Então assim, Lopes, você está dizendo, eu acho que Lopes é uma menina, né? Desculpa, viu, chamar você de Lopes, porque geralmente Lopes para menina não cai legal, né? Ela está dizendo que o olho é o lacrimejamento. Pessoal, lacrimejamento é um sintoma, tá bom? Que pode estar associado a muitas coisas. E o mais comum realmente são essas condições que acometem a parte mais externa do olho. Pode ser alguma alteração na borda da pálpebra, existe essa possibilidade. Seria então o T-sol, que é o ordelo? Seria o calásia? Será se é uma blefarite? Será se às vezes é um olho seco? Sabia que tem lacrimejamento no olho seco? Lembra que no mês passado a gente conversou bastante sobre o Júlio Turquesa, o beijo de conscientização e prevenção contra o olho seco? Não parece que é teu caso, mas existe essa possibilidade. Será se a parte branca do olho, que é revestida pela membrana semitransparente, que é a conjuntiva, está sendo inflamada? Outra coisa, sempre que acorda, demora muito para parar. Lacrimejamento. A gente precisaria do mesmo jeito, assim, o ideal seria se você pudesse também agendar uma consulta, viu? Não posso nem maquiar, atrapalha. Uma coisa que eu me lembrei agora, Lopes, que é relativamente frequente, são as alergias. De repente a gente pode discutir sobre esse tema, tá bom? Existem as alergias, existem as conjuntivites. Então assim, pessoal, a parte branca do olho se chama esclera e ela é revestida por uma membrana semitransparente chamada de conjuntiva. E a conjuntiva, ela tem vasos que são importantes para nutrir a superfície do olho, tá bom? Só que a conjuntiva, ela pode sofrer basicamente, quer dizer, algumas alterações, mas quais são as mais importantes? Ela pode sofrer infecção e pode sofrer inflamação. Pode também sofrer problemas vasculares, problemas tumorais, tá? Mas para facilitar o entendimento. Tem algumas pessoas que têm alergia, são as conjuntivites alérgicas.
A principal característica da conjuntivite alérgica, Lopes, é a coceira. Geralmente as conjuntivites infecciosas é a produção de secreção. Pode ser uma secreção mais transparente, que a gente chama de hialina, ou às vezes pode ser uma secreção mais verde, amarelada, mais consistente. Aí nesse caso é infecção, tá bom? Quando você tem mais coceira e tem um lacrimejamento, uma secreção mais transparente, isso fala mais a favor de alergia. Então assim, o ideal seria se a gente pudesse te examinar. Será se são as caspinhas na borda da pálpebra? Uma possibilidade grande. Será se você tem alguma alergia no olho? Outra possibilidade, tá bom? Outra coisa de lacrimejamento para eu encerrar é assim, ó, Lopes. Lembra que a gente tem então o carocinho do olho, é o bulbo ocular propriamente dito. E nós temos os anexos oculares, tá bom? Oi, Alisson, boa noite. Doutor, anexos oculares a gente tem então os supercílios, nós temos os cílios, nós temos a pálpebra e nós temos o sistema lacrimal. Existe a possibilidade, joia, ó, só caso você precise, tá, Lopes? O telefone é 11 99795 2025. Se você tiver disponibilidade, eu estou aqui à disposição para te ajudar. Silvana, boa noite, tá bom? E o sistema lacrimal também, a função dele é exatamente drenar a lágrima que é produzida e ela vai para a garganta, depois ela pode ser absorvida e também pode ir para o nariz. Por isso que é comum algumas pessoas dizerem o seguinte: olha, doutor, eu estava chorando, isso acredita que eu sentia então aquele gostinho da lágrima na garganta? Vocês sabiam que isso é um bom sinal? Como assim, doutor? Eu estava chorando. Quando é chorando de tristeza, às vezes é ruim, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você sente o sabor da lágrima lá na tua garganta, significa dizer que o sistema de drenagem está pérvio, está funcionando. Mas tem pessoas que têm obstrução. E às vezes então a lágrima ela não drena, o que é que acontece? Tem um lacrimejamento reflexo. Mais uma possibilidade, tá bom, Lopes? Seria um caso para a gente realmente examinar. Vamos voltar então para a blefarite para a gente encerrar. Então a blefarite também é uma inflamação, da infecção das glândulas da pálpebra, que se caracteriza pela presença daquelas caspinhas, tá bom? O Arça pergunta: doutor, boa noite, por favor, é urgente, o primo da minha cunhada está com um problema grave. Estamos suspeitando que ele descolou a retina. Ele está apenas vendo vultos pelo olho. E agora? Janaína, boa noite. Olha só, gente, engraçado. É por isso que eu faço essa... Engraçado não. Por isso que eu gosto de fazer essas lives com vocês. Olha só. Então o olho tem a parte da frente, a parte do meio e a parte de trás. Aqui a parte de trás nós temos a retina, tá bom? A retina, ela é muito importante para a gente enxergar. Boa noite, Janaína. Existe então o descolamento da retina. A parte amarela é a retina, que atrás dela tem a coroide, um pouquinho mais atrás nós temos então a esclera. Pode então ter descolamento de retina. A gente tem que analisar a natureza desse descolamento e ver qual seria o melhor tratamento. O ideal seria se realmente pudesse passar um pronto-socorro, tem que dilatar as vistas para avaliar a localização, extensão e a natureza do descolamento de retina e ver se vai ser necessário realmente fazer a cirurgia. Então, minha sugestão é, se você puder, passa no pronto-socorro que tenha médico oftalmologista. É provável que lá seja um colega oftalmo generalista e provavelmente, se realmente for detectado o descolamento, vai ter que chamar um retinólogo, que é um médico oftalmologista especialista na parte de trás do olho, só em retina. É importante fazer uma avaliação o mais rápido possível, tá? Hoje ou no máximo amanhã. Quanto mais tempo de diagnóstico e tratamento, menores as chances de sucesso, tá bom? Doutor, o que é que a gente faz então com a blefarite? Aquilo que a gente tinha falado para... Doutor, quais são os sinais e sintomas? Sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz e a vista embaçada. E aí o que é que a gente tem que fazer, doutor? A mesma coisa que a gente sugeriu para os casos anteriores. Inicialmente, a limpezinha, shampoo misturado com água, ou o seu médico oftalmologista ele pode prescrever algumas medicações específicas para manter essa borda da pálpebra um pouco mais limpinha, tá bom? E paralelamente, o que é que a gente faz? Associação de antibiótico com corticóide. E às vezes essas doenças que acometem a borda da pálpebra também pode ter relação com outras doenças do corpo, sabia? Vocês já viram falar na rosácea? Lembra do ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, que tem o narizinho meio vermelho, pelinha meio vermelha? Tem algumas doenças de origem imunológica que acomete a pálpebra e que também pode acometer a pálpebra. E aí o indivíduo tem uma inflamação, que é a blefarite.
mas esse no caso é de natureza imunológica. Daí a importância então de passar em consulta oftalmológica, tá bom? A Janaína está aqui, doutor, deixa eu ver, eu tenho o quê? Deixa eu chamar a Janaína, que ela está querendo ver. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Janaína. Para a Janaína, se você consegue entrar ao vivo, Jana. E aí me fala qual a sua dúvida, sua necessidade, para a gente te ajudar a esclarecer. Convidei você, Jana, você consegue entrar? Você está me vendo e me ouvindo? De vez em quando acontece uns bugs no Instagram, né? De quarta-feira, às vezes acontece, viu, Tona? Não está conseguindo. Né? Ele sofreu um trauma há 2 anos jogando futebol. Poxa vida! Então, será se isso não é antigo? Ô, Jana, eu te chamei, você acredita? Deixa eu ver, cadê você aqui, ó? Janaína, convidar, vou te convidar mais uma vez, Janaína. Te chamei, te convidei. Você assinou para a Janaína. Isso, eu assinei para você, Jana. Janaína recusou, tá dizendo que você recusou, Jana. Ah, tá de plantão. Tudo bem, tem problema não, entendi perfeitamente. Olha só, a Alisson, né? Não tem problema não, tá, Jana? Quem sabe outro momento. Sofreu um trauma há 2 anos, um trauma provavelmente ocular, e está com esse escolamento de retina. Será se isso é recente ou se isso é antigo? Quanto mais tempo se demora para fazer o tratamento, menor a chance de sucesso na recuperação da visão. Sugestão: tem que passar no pronto-socorro, tá bom? Para fazer dilatação, fazer exame de fundo de olho. Às vezes precisa fazer outros exames complementares, como o ultrassom. Combinado? Então, assim, tenta manter a calma, segura a ansiedade. O importante, então, é passar em consulta, tá bom? Então, olha só, pessoal. Eu preciso encerrar. Já se passaram 45 minutos. Pelo amor de Deus, como o tempo passa rápido, tá? Então, assim, rapidamente. Nós falamos de 2 tipos de alterações, 3 tipos de alterações muito comuns que acomete a borda da pálpebra. Nós falamos do ordelo para a gente, ter sol para vocês, pode ser tanto externo como interno. E o ordelo para a gente ter sol para vocês é uma infecção aguda das glândulas da borda interna ou da borda externa da pálpebra. Falamos também sobre o calásio. Não é infecção. O calásio é inflamação granulomatosa crônica das glândulas de trás da pálpebra, das glândulas de Leibowitz. No T-sol, a gente tem uma infecção aguda. Ele lembra muito uma espinha. Então, é aquela sensação, dói, fica vermelhinho, aumenta a temperatura e fica um pozinho na pontinha. No calásio, assim não, é aquela bolona. Não costuma doer, não fica vermelho, e não aumenta a temperatura, só fica a bolinha, tá bom? E nós falamos também a respeito das caspinhas que acometem a borda da pálpebra. Pode ser somente local, como, por exemplo, as infecções causadas pelo estafilococcus, e existem algumas doenças de pele, como resposta imunológica, que podem acometer também o olho. Aí, dependendo da natureza do problema, da maneira geral, o que, é que a gente faz? Higiene da borda da pálpebra, os métodos naturais ajudam, como um shampoozinho misturado com água, fazendo a expressão, fazendo massagem, compressa, massagem e expressão da glândula e uso de antibiótico com corticoide. Geralmente, para os ordelos, que são os T-sós, ou para as blefaretes, tá bom? Para o calásio, que é aquela bolona que geralmente não tem outro desconforto, a não ser a presença da bolona propriamente dita, o que, que a gente costuma fazer? Tem que drenar. Tem que fazer cirurgia, tá bom? Ok, olha, eu precisei ir. Foi bom demais estar com vocês. E aí, como foi que vocês acharam da nossa live de hoje? Estou olhando aqui embaixo, porque a gente está fazendo ao vivo ao mesmo tempo, tanto no Instagram como no YouTube. Eu gostaria mais uma vez de reforçar a campanha promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia a nível nacional, se utilizando das figuras dos colegas que são responsáveis pela nossa entidade de classe regional ou estadual, na verdade, dizendo que o médico no território brasileiro responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista. Então, vocês precisam ter cuidado, tá bom? Quando vocês forem passar em consulta. Verifique se o médico, se o profissional realmente é um médico oftalmologista. Fez medicina e depois ele fez residência e quem sabe ele fez alguma outra especialização, tá bom? Falamos sobre algumas doenças que acometem a parte externa do olho. E eu queria, então, convidar vocês para que, não sei se vocês estão sabendo, toda segunda-feira de manhã, às 5 horas da manhã, bem cedinho, nós temos a nossa live devocional. Mas, doutor Charles, pelo amor de Deus, segunda-feira de manhã,
Esse é um dos desafios que eu tenho para vocês. Doutor Charles, segunda-feira de manhã, sim, é. E por que, doutor Charles? São as primeiras horas do primeiro dia da semana que a gente, então, quer se conectar com Deus. É um tempo de leitura da Bíblia, de oração, de agradecimento, de adoração por tudo que Deus é, pelas obras grandes das suas mãos. E às quartas-feiras nós estamos aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? E o Júnior disse, ei, Júnior, boa noite, Júnior. Não é porque você acabou de entrar, não, viu, Júnior? É que nós estamos aqui já há quase 50 minutos, eu preciso encerrar porque tem outras coisas para você. A gente está fazendo um resumão da nossa live. E eu gostaria de convidar, então, você a nos acompanhar nos nossos canais, tá bom? Se por acaso você quiser passar em consulta oftalmológica, tanto presencial como online, dependendo da natureza do problema, uma sugestão, a gente está à disposição, tá? Para o médico oftalmologista, mas se quiser entrar em contato conosco, é só você ligar para o telefone 11 99795 2025 ou acesse o nosso site drcharlescosta.com.br e lá você vai acessar uma série de conteúdos que está falando de maneira científica, com embasamento científico, com robustez da literatura científica sobre os problemas oculares. E quase que eu esqueço, amanhã de manhã, às 8h30, eu vou estar lá na RTM, a Rádio Transmundial, e nós vamos falar de um tema muito importante. A principal causa de cegueira irreversível em pessoas abaixo de 65 anos de idade. Sabe o que, gente? Glaucoma. A gente falou bastante ao longo de maio verde, o mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. E a gente vai falar também amanhã de manhã, das 8h30 até mais ou menos às 9 horas. Então, se por acaso você estiver online, acessa, bate um papo, conversa, de repente você pode também enviar a sua dúvida, pergunta, seu comentário, tá bom? Infelizmente acabou, eu preciso ir. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo. Deus abençoe vocês, tá bom? E a gente se vê, quem sabe, amanhã de manhã, lá na live da RTM, ou na próxima segunda-feira de manhã no nosso canal no YouTube, ou quarta-feira aqui, no YouTube aqui, ou no Instagram ali, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Deixa eu encerrar aqui. Encerramos. Meu Deus do céu, quase 52 minutos. Joia. E vamos encerrar aqui. Tamo junto.